Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje trouxemos para vocês como era a vida da mulher na Era Vitoriana. A Era Vitoriana foi uma fase marcada pelo reinado da Rainha Vitória, que foi de 1837 a 1901, que foi quando a Rainha Vitória morreu. Isso se passou lá no Reino Unido. Então, essa época, todo esse tempo, ele foi marcado por muitas coisas que muita gente hoje em dia não tem conhecimento, então já esqueceu, já ficou para trás. Então é muito legal trazer esse conteúdo para vocês aqui, que vai ser uma programação, na verdade, que eu estou planejando. Toda vez que a gente lançar um vídeo novo, nós vamos avisar lá no Instagram. Então sigam a gente lá, que vai ficar aqui na tela para vocês. E se você não é inscrito aqui, se inscreva e ative as notificações, porque assim você sempre será avisado quando chegar um vídeo novo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Então eu trouxe aqui uma listinha pra vocês com alguns fatos que marcaram um pouco da vida da mulher naquela época. Mas ainda não é tudo, né? Eu trouxe um pouquinho de coisa. Então, se vocês gostarem desse vídeo e quiserem continuação sobre como era a vida da mulher naquela época, vocês comentem aqui que eu vou trazer mais pra vocês, tá bom? Então, em primeiro lugar, usar maquiagem. Uma coisa assim, tão simples hoje em dia, tão fácil. Era coisa considerada de mulher vulgar, de mulher imoral. Por quê? A Rainha Vitória, ela acreditava que a maquiagem, batom e tal, era uma coisa de mulher imoral, como eu falei. Então, ela não queria que ninguém usasse, né? Ela definiu que não era bonito. Então, as pessoas, né, as mulheres pararam de usar. Então, o uso de maquiagem passou a ser só para mulheres que eram atrizes, dançarinas e prostitutas. E a maioria das pessoas as viam como se fosse tudo a mesma coisa. Eles consideravam que se uma mulher era atriz e dançarina, ela era prostituta. Então, o batom e tal, essas coisas eram só para esse grupo de mulheres. Então, o que era aceitável usar? Porque, mesmo assim, as mulheres queriam ficar bonitas. A Rainha Vitória, né, meio que deixava as mulheres usar só um pouquinho de blush. Um pouquinho de blush era a única coisa aceitável. O que as mulheres faziam também, para não passar maquiagem, mas para poder ter aquela aparênciazinha angelical? Muitas mulheres, elas ficavam beliscando as bochechas e mordendo os lábios, que assim ficavam um rosinha mais natural, né? Elas não estavam passando maquiagem, mas para elas estavam ali bonitas. Essa questão de morder os lábios e apertar a bochecha para poder ter essa aparênciazinha rosadinha, era uma coisa que nem todas faziam. Muitos cosméticos naquela época possuíam nas suas composições chumbo, arsênico, amônia, era tudo uma loucura. Tanto que eu já gravei um vídeo aqui no canal, que inclusive é lá da Era Vitoriana, e nesse vídeo eu falo sobre o verde de estio, que foi um pigmento que fizeram com arsênico, que as mulheres usavam nos vestidos e tal, e contaminou as pessoas. Então, eu vou deixar aqui no izinho pra vocês assistirem, se vocês não assistiram ainda, tá bom? Uma segunda coisa. Na época existia uma espécie de livro de etiquetas. Uma das coisas que estavam lá é que as mulheres, sempre mulheres, né? Elas tinham que seguir restritamente essas regras, que mencionava que uma mulher não poderia fazer perguntas numa conversa. Isso é muito bizarro, né? Hoje em dia a gente não consegue imaginar conversar sem fazer perguntas, porque a conversa é uma troca, né? Bom, então, as mulheres não podiam fazer perguntas porque elas não sabiam se aquela pergunta iria ofender a outra pessoa de alguma forma. Então, como elas falavam? Elas sempre falavam tudo no afirmativo. Tipo, por exemplo, como está o seu irmão? Ninguém perguntava. Então falava assim, espero que o seu irmão esteja bem. E daí a gente lembra daqueles livros de época que a gente lê, né, durante a vida, e muitos filmes também.
É por isso que as mulheres nas conversas estão sempre no afirmativo e nunca fazem perguntas. E as conversas delas nunca poderiam chegar em clima, não poderiam falar do clima e não poderiam falar sobre filhos, porque senão poderia gerar um desejo de conversa sobre o corpo. Então, na época, as mulheres não poderiam falar sobre seus corpos. Bom, mas seguindo essa temática da conversa, que nunca poderia ter a conversa sobre o corpo, nunca, jamais, em hipótese alguma, poderia ser mencionado roupas íntimas. Ninguém podia falar, aliás, as mulheres não poderiam mesmo falar sobre roupas íntimas, porque, como eu disse, geraria um desejo de conversar sobre o corpo. E um detalhe que é interessante saber, as roupas íntimas naquela época, são calções e tal, vou colocar a foto aqui. Essas roupas, elas possuíam aberturas, eram realmente buracos. Por quê? A gente pensa, pô, cara, isso é muito nojento. Mas, naquela época, as mulheres usavam vestidos cheios de anáguas, usavam armações nos vestidos, eu ainda vou falar sobre isso. E então, quando a mulher ia ao banheiro, imagine como era complicado tirar tudo aquilo e ainda ter que tirar, né, a roupa íntima. Então, o que fizeram? A roupa íntima com buraco para poder facilitar essa vida. O propósito da roupa íntima, que a gente conhece, é que é para proteger essa região que é muito sensível. Então, né, o propósito real da roupa íntima não era realizado naquela época. E uma curiosidade que eu não sabia e fiquei chocada é assim, nós sempre ouvimos falar, né, que antigamente não tinha safadeza, essas coisas, né? Pois então, nessa época aqui da era vitoriana, das roupas íntimas com buracos, a dança cancan ficou muito famosa, todos adoravam. Por quê? Elas usavam essa roupa íntima. Então eu acho que eu não preciso dizer mais nada, não é? Então, vamos pro próximo. Bom, mencionei aqui sobre os vestidos. Então, o seguinte, naquela época era muito da moda vestidos imensos, com grandes armações e tal. Com muitas camadas de saia, quanto mais volumoso, melhor. No século XIX, ficou ainda mais na moda as saias amplas e armadas. Então, criaram um objeto que auxiliava nisso, que era a crinolina. Esse aparelho era uma espécie de gaiola que era feito de crina de cavalo, linho e prendia com os pedaços de corda e arames e aros. Então, começaram a usar isso embaixo dos vestidos para poder ficar aquela armação imensa. A crinolina, ela permitia que os vestidos das mulheres ficassem como elas desejavam, que era muito volumoso e bonito para elas na época. Só que assim, é óbvio que isso trazia problemas. Primeiro, a movimentação ficava muito comprometida, porque imaginem como também devia ser pesado para a mulher andar com aquilo, não podia se mexer direito, só ficar em pé com aquele treco. E em casos de mulheres que ficavam presas, incômodas, porque não conseguia passar de um lugar para o outro, porque aquela saia armadíssima não permitia. Outro problema muito grande era porque a crina do cavalo era uma coisa assim, muito inflamável, então causava muito risco. E também usavam um material que era feito de petróleo para poder limpar as barras dos vestidos. Sabemos que na época as coisas não eram lavadas como é hoje em dia. Então usavam para limpeza assim, na barra dos vestidos produtos com esse material, que também gerava um risco de se tornar muito inflamável. Então aconteceu que mais de 3.000 mulheres já morreram por causa dessas armações nos vestidos delas. Já falamos sobre as mulheres não poderem fazer perguntas, né? Então você não poderia interagir com pessoas do sexo oposto na rua se você fosse jovem e estivesse sozinha. Se você não tivesse como virar o rosto, aí você poderia estender a sua mão para ele beijar a mão. E tudo isso também tinha um monte de regras, que era a mão tem que estar de certa maneira para poder o cara levantar e beijar, tudo um monte de coisa. O próximo fato também é bem chato. Por quê? Tem pessoas que não gostam muito de receber visita. Então, todos os dias
das 3 às 6 da tarde, a mulher era obrigada a estar arrumada, bonita e disposta na casa dela, esperando chegar visitas. É isso, ela sempre tinha que estar ali bonita, arrumada e disposta, esperando visitantes na casa dela. Bom, outro item. Mulheres, elas precisavam sempre parecer frágeis e fracas. Assim, até essas roupas que as mulheres usavam, elas eram escolhidas de maneira que permitisse, que induzisse que aquela mulher era fraca. Elas usavam os espartilhos naquela época, né? Que era uma coisa assim super apertada, que dificultava a respiração e o funcionamento normal do corpo delas. Que era uma coisa assim, que além de ser elegante, era meio que obrigatório para as mulheres, porque desde criancinhas, muitas tinham que começar a usar o espartilho. Hoje em dia, existe uma técnica que eu não lembro o nome agora, que as mulheres fazem, que é para poder usar o espartilho, né, o corpete, para poder definir o corpo. Essa técnica tem um nome certinho e ela é feita de forma segura, com o produto certo, com o corpete correto, de acordo com cada corpo, e é uma técnica que não faz mal aos órgãos, que sempre deixa tudo certinho ali e não danifica nada. Mas lá na era vitoriana, lá atrás, não tinha essa noção. Aliás, eles nem se importavam com o que acontecia com o corpo da mulher. Então, o ideal de beleza era a mulher ter ombros caídos. As mulheres deveriam sempre parecer fracas e pálidas. Tanto que ainda era bonito, caso era bonito se uma mulher desmaiasse. Mas é claro que essa parte é focada na alta sociedade, porque as mulheres operárias, elas precisavam ter saúde, ter força, né, para trabalhar e conseguir comida e cuidar dos filhos. É considerada vulgar da baixa sociedade a mulher ser forte e não ficar desmaiando e não ser pálida e fraca. Então, se você está até aqui assistindo o vídeo, quer dizer que você está gostando ou você está querendo saber como é que isso vai acabar. Então, se você chegou até aqui, curte o vídeo, por favor, porque isso ajuda muito a gente. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Então, vamos pro último tópico. Como se não bastasse tudo que eu já falei aqui, que é completamente bizarro, existiam as chamadas máquinas de banho, que eram caixas de madeira que ficavam nas praias para quando as mulheres fossem à praia. Uma mulher que era decente e de família não poderia ser vista na praia tomando banho de praia por outras pessoas e principalmente por homens. Nos dias que as mulheres iam para a praia, elas entravam numa cabine, que é, como eu falei, a máquina de banho, que era uma caixa de madeira bem grande, que tinha a porta na frente e atrás para elas poderem sair, e era arrastada ou por cavalos ou por escravos, não, ou por empregados. Bom, não sei se eram escravos, provavelmente eram também. E essa caixa de madeira, ela tinha rodas, que era assim que ela se movimentava. Foi feito, né, disseram que era para poder dar privacidade para a mulher. Então, essas máquinas de banho levavam as mulheres até dentro da água. Quando chegavam lá, as mulheres tiravam a roupa, que estavam no vestido, e ficavam com a roupa de banho. Elas poderiam sair para poder entrar na água um pouquinho ali pertinho da máquina, da caixa, e depois elas entravam de novo e iam embora para suas casas. Era tipo um pouquinho. Enquanto os homens poderiam andar livremente pela praia, as mulheres, né, na água, as mulheres tinham que passar por todo esse processo para poder conseguir tomar um banho super rápido na água do mar. Gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de entender e conhecer um pouco mais sobre um pouco sobre a era vitoriana. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. E nos vemos nos próximos vídeos.